Deus havia deixado. E aí o que me chamou muita atenção a respeito dessa carta é que Paulo, ele se alegra em enviar Tito porque ele confiava em Tito. E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Tito, capítulo 1, versículo 5, logo depois do livro de Timóteo. Tito, capítulo 1, versículo 5, que vai nos deixar muito claro que Paulo confiava na pessoa de Tito. Paulo confiava no ministério que Tito tinha de liderar o povo. E eu quero trazer a minha e a sua vida 2 pontos nesse primeiro momento. Como está a nossa vida e como nós temos recebido as pessoas ao qual temos dado como liderança. E aí eu não estou falando no contexto de igreja, mas eu estou falando no contexto de vida. Eu estou falando no contexto de família, eu estou falando no contexto de vida secular, eu estou falando no contexto político, que, diga-se de passagem, estamos bem em cima agora das eleições, e como nós temos visto a realidade, a posição das autoridades que Deus tem colocado na nossa vida. E aí você não vai dar amém, porque às vezes a gente não entende que toda e qualquer autoridade é instituída por Deus. Ainda que aos nossos olhos possa parecer errôneo, ainda que a gente possa parecer que Deus está ficando confuso, ainda que a gente pode parecer que Deus já não é mais o mesmo Deus, eu quero trazer um alerta para você nessa noite. Deus, Ele permite muitas coisas na nossa vida para que a gente venha aprender muito mais do que aquela pessoa que está no poder. Amém. Aleluia. Nós precisamos ter maturidade para entender que o respeito à nossa liderança, e volto a repetir, seja ela qual for, a mudança começa na nossa vida. É verdade. Tito, você já achou, eu creio, capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer: por esta causa, isso Paulo falando de Tito, te deixei em Creta, isso já era um outro momento da vida de Tito, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e da cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Esse texto, esse pequeno trecho, nos deixa claro que Paulo sabia que Tito tinha condições não só de gerir o povo, como de escolher pessoas para seguir o ministério. E às vezes a gente fica dizendo: ah, mas quem escolhe é Deus. Mas muitas vezes Deus levanta eu e você para abrir os olhos de alguém ou para mostrar a alguém que essa pessoa é capaz. Porque às vezes a pessoa precisa só de uma oportunidade. Verdade. A pessoa só precisa de alguém que diga assim: eu vejo potencial em você, Robson. Eu vejo que você pode chegar mais longe, Robson. Ah, mas o anjo poderia aqui descer e dizer: olha, Robson. O anjo poderia, mas muitas vezes Deus usa a liderança para nos motivar e nos fazer a lugares mais elevados. Quando eu fui uma pessoa muito privilegiada, graças a Deus. Eu, aos 19 anos, eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu trabalhava na Prolagos. E eu trabalhei 3 anos na Prolagos. E em 3 anos, nos 3 anos que eu trabalhei, eu fui promovida, eu sabia nem ligar o computador.
que a oportunidade vem uma vez só. Eu aprendi que a oportunidade passa. Aquela ali não volta mais. Pode vir uma parecida, uma semelhante, mas daquela maneira não volta mais. Então esteja atento às oportunidades que Deus tem colocado na sua vida. E Tito, ele estava chegando ali naquele momento para direcionar o povo. E eu convido você a voltar lá em Coríntios 7, no versículo 6 e 7, que vai dizer que Deus consola os abatidos e vos consolou com a vida de Tito. Paulo estava dizendo para aquele povo: eu percebo o que vocês estão vivendo, eu tenho certeza que Deus também, e por isso Ele está enviando Tito para nos ajudar. E aí você vai dizer: mas existe o Espírito Santo, Driele, não é Ele que é o Consolador? Sim, mas Deus muitas vezes usa pessoas para nos direcionar, para nos dizer qual é o melhor caminho, para nos alertar que estamos indo pelo caminho errado, para dizer para nós: Deus tem visto a sua lágrima, Ele tem colhido a sua lágrima e na hora certa Ele vai te dar a sua vitória. Aleluia! Glória a Deus! Ele chegou ali porque Paulo sabia que ele tinha um jeitinho especial para lidar com aquele povo. Se você olhar o que está naquele texto, você percebe que Tito ele era uma pessoa amável. Eu fico imaginando que Tito era aquele líder que sentava, que passava a mão na cabeça, mas que na hora certa ele vinha com o cajado. Porque diz o texto que Paulo confiava na administração de Tito. E a gente precisa entender que as pessoas que estão à nossa liderança, seja ela qual for, elas não estão nem só para nos amar, nem só para nos corrigir. Elas estão ali para nos direcionar. Em determinados momentos elas vão nos amar e nos consolar, mas quando necessário elas também irão nos corrigir. Aleluia! E aí eu quero trazer a sua memória quem nunca foi corrigido pelos seus pais. Eu tenho passado uma temporada na casa dos meus pais, eu e meu marido, graças a Deus pela vida do marido eu não tenho. Porque ficar 15 dias dormindo na casa do sul da sogra não é para qualquer um, não. Graças a Deus que eu fico. Já passei por isso. Nós estamos lá, minha mãe operou a vista, e aí nós estamos lá por um tempo. E a gente fica brincando, às vezes eu fico brincando com meu pai, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Aí daqui a pouco ele sai e bota para eu pedir na mãe, minha mãe, esse pai, tudo que você pede ele faz. E aí uma brincadeira que a gente teve, eu meio que respondi ele, mas na brincadeira, era brincadeira mesmo. E aí o Júnior olhou para minha cara e falou assim: você está perdendo a noção do perigo? Antes era espumadeira, hoje eu não sei o que
estado existe um líder, no país existe um líder. Nós estamos sempre debaixo de alguma autoridade. E a autoridade suprema das nossas vidas precisa ser a autoridade de Cristo. Porque quando nós entendemos a autoridade de Cristo, nós sabemos que precisamos nos subordinar também à autoridade do outro. É verdade. E o que Paulo estava dizendo para aquele povo é o seguinte: vocês se entristeceram, pareciam mudar, mas não mudaram. E eu quero comparar esse texto com a história de Judas e a história de Pedro. Ambos traíram Jesus, todos concordam? Sim. Ambos, em determinado momento, traíram Jesus e colocaram ele na reta da cruz. Judas, ele teve um comportamento de arrependimento, ele percebeu que ele fez alguma coisa errada, e naquele desespero, o que ele faz? Se mata. Judas, ele põe um ponto final na sua história diante de um erro que ele cometeu e reconheceu que cometeu. Pedro já age diferente. Pedro, ele reconhece que errou, ele se arrepende do que ele fez e ele vive uma nova direção e ele se torna um exemplo a ser seguido para mim e para você nos dias de hoje. Ele continuou a caminhada. Eu errei, eu pequei, mas eu continuo. Eu fui transformado pelo poder desse Jesus que eu mesmo um dia traí. E eu quero trazer para você nessa noite que na nossa vida o arrependimento ele só é genuíno quando ele reflete uma transformação de atitude. Não adianta a gente dizer que se arrepende e a gente não mudar de atitude. Não adianta a gente dizer que, Senhor, eu entendi a tua palavra, eu recebi durante a adoração, eu percebi que a palavra do Senhor revelou, falou diretamente comigo, você sai daquela porta e continua vivendo do mesmo jeito. Paulo ele vai dizer a mesma coisa para você. Vocês ficaram tristes por um momento, mas nada mudou na sua vida. Nós precisamos começar a ter maturidade para entender a direção que Deus tem nos dado através das pessoas que Ele coloca na nossa vida. Amém. E a gente precisa começar a perceber na simplicidade da direção do Espírito Santo. Às vezes a gente, como eu falei ainda há pouco, a gente espera algo surpreendente, uma direção sobrenatural, e como Deus, na simplicidade, Ele está falando comigo e Ele está falando com você. Aleluia. Na simplicidade. Que bom, glória a Deus. No nosso casamento, na simplicidade. Eu até brinquei aqui no último, não sei se foi aqui ou se foi lá na Rua do Fogo. Eu falei assim: o homem tratar a sua esposa como Cristo tratou a igreja, ela vai ser submissa facilmente. Mas Provérbios também diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então eu preciso entender, independente da maneira que eu sou tratada, eu não estou apoiando os machistas. Eu estou dizendo que eu preciso entender qual é o meu legado, qual é a minha função e qual é o meu propósito. Porque quando eu sei aonde eu quero chegar, o que eu preciso fazer, as coisas que estão à minha volta não me tiram do foco. Aquela igreja estava perdida. Eles não sabiam onde queriam chegar. E aí Deus envia Tito, um homem amável, para direcionar aquele povo. Eu acredito que Tito ele era um homem de impulso. Ele era um homem que botava, como diz o ditado hoje, a cara na terra. Mas ele era um homem acolhedor. E nós temos a função de acolher as pessoas que estão à nossa volta. Ainda que aos nossos olhos essas pessoas possam estar no erro, elas precisam ser acolhidas por nós. E a partir do nosso acolhimento, elas verão e sentirão Deus através das nossas vidas. Glória a Deus. E a transformação daquela igreja viria naquele momento através do direcionamento dado por ti. No versículo 12, o texto vai dizer: portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez de agravo, nem por causa do que sofreu,
mas porque o vosso grande cuidado por vós fosse manifesto diante de Deus. Nós precisamos perceber que Deus ele cuida da nossa vida através das pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Eu sempre costumei a conversar com a minha liderança direta da escola onde eu trabalho, que eu sou efetiva, e eu sempre pergunto para a minha diretora: como é que está meu trabalho? O que eu posso melhorar? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está agradando? Eu não tenho obrigação de fazer isso, eu nem estou falando para vocês como vanglória. Eu estou querendo dizer para você que ela é minha autoridade naquele momento. Então é ela que vai me dizer se eu estou indo no direcionamento certo. Porque senão, se eu não tiver isso, eu me perco. Eu começo a relaxar, principalmente o funcionário público, né, pastor? Porque ele tem esse mal. O funcionário público adora achar que ele é dono da verdade, que ele faz daquele jeito e o resto é o resto. E às vezes nós somos assim na nossa casa. Às vezes a gente está tão acomodado porque a casa é nossa, é do nosso jeito, que às vezes a gente não quer conversar com o nosso cônjuge para saber o que está sendo ruim para ele ou o que está sendo ruim para o nosso relacionamento. Às vezes a gente está tanto tempo dentro da igreja que a gente acha que a igreja é nossa, está tudo lindo e maravilhoso, mas a gente não quer se incomodar com o que não está sendo bom para a igreja, o que não está sendo bom para o nosso líder, o que não está nos trazendo crescimento. Às vezes dentro da nossa família a gente assume uma posição que às vezes a gente acha que está bom para todo mundo, quando na verdade não está bom. Às vezes no nosso trabalho a gente assume uma posição achando que é o melhor para todo mundo, quando na verdade é o nosso próprio interesse. O que o texto está dizendo é que eu preciso reconhecer que é Deus que direciona tudo que acontece na nossa vida. Amém. Quando eu começo a compreender isso, eu começo a tirar de tudo que acontece na minha vida um exemplo. Eu estava comentando com o pastor há pouco, na quinta-feira, uma irmã passou mal na igreja, a gente levou para o hospital e ela não queria ir para o hospital, e a gente conversando: não, vamos para o hospital, levamos para o hospital. E quando chegamos no grupo de socorro, ela entrou andando, quando chegou no consultório, o médico falou assim: você não pode fazer esforço nenhum. E falou para o maqueiro: a partir de agora é de cadeira de roda para onde você for. E aí quando a gente saiu no consultório médico, a gente passou na porta de entrada, Júnior viu a cadeira de roda, já veio Júnior atrás, para saber o que tinha acontecido. Porque não está tudo bem, mas eu só pedi para não fazer esforço. E aí daqui a pouco ela lá na sala e ela falou assim: eu quero ir no banheiro. Eu falei: calma aí que eu vou chamar o maqueiro para te levar para o banheiro. Aí veio o maqueiro, aí quando chegou no banheiro ela saiu da pontinha. Eu falei: você está rindo de quê? Aí ela deu cuidado de Deus, até para vir no banheiro de cadeira de roda. Ela poderia estar espantada, ela poderia estar assustada, ela poderia estar achando aquilo ali uma bobeira, mas ela falou: eu vejo o cuidado de Deus. Oh, glória! Porque Aleluia! quem já passou por hospital público aqui sabe muito bem a má vontade dos profissionais. E naquele momento eu chamei o maqueiro prontamente veio e colocou ela no lugar. Aí acabou da medicação, tinha um outro paciente recebendo alta na cadeira de roda, aí a menina falou assim: pode levar ela para frente. Aí eu estava manobrando a cadeira e ele: não senhora, eu vou ali levar o paciente e já volto para buscar ela. Ela olhou para minha cara e falou assim: ainda posso escolher o motorista. Eu falei: quando a gente percebe o cuidado de Deus para nós. Muito obrigado. Como é que você tem visto as situações que você tem enfrentado? O que Paulo estava dizendo para aquele povo é: receba bendito e ouça o que Deus vai fazer através da vida dele. Como você recebeu o seu pastor? Como você recebeu o seu novo chefe? Como você recebe o seu esposo ou a sua esposa todas as vezes que ele chega dentro da sua casa, de volta do trabalho? Como que você tem recebido seus pais quando eles chegam em casa? Como você tem acolhido as pessoas da sua família que te ligam pedindo um apoio? Como que você tem recebido seus colegas de trabalho quando você chega lá e percebe que ele está entristecido? Porque na maioria das vezes a gente olha e diz assim: o problema é dele, aqui é trabalho, ninguém tem nada a ver
de tudo para transformar aquela tristeza em alegria. Não estou dizendo que você tem que pagar o seu colega pelo problema que ele está vivendo. Eu estou dizendo que você tem que levar a alegria de Jesus para o independente do problema que ele esteja vivendo. Uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de atenção. O que Paulo está dizendo é: receba Tito com amor, porque Deus é quem enviou esse homem à sua igreja. E eu quero dizer para você, não porque o pastor Pedro, na igreja metodista, existe um ministério itinerante. Receba o pastor que vier para este lugar, independente de quem seja, com amor e carinho, porque se Deus permitiu algo, Ele vai fazer. Aleluia! Glória a Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele coloca pessoas na nossa vida com autoridade. E ser insubmisso ou insubordinado, seja qual for a área da nossa vida, nós não estamos desobedecendo ao homem, nós estamos desobedecendo a Deus. Quando eu deixo de pagar os meus impostos enquanto cidadão, eu não estou desobedecendo apenas uma lei do homem, eu estou indo de encontro àquilo que eu digo que sou, cristão, um modelo a ser seguido. Quando eu sou caloteira, não é o meu nome que está sendo envergonhado, é o nome de Jesus, porque as pessoas ainda viram e falam lá, ele não diz que é cristão. Então eu preciso ter responsabilidade diante do nome que eu carrego. Como diz uma frase, fácil é carregar Jesus no peito, o difícil é ter peito para carregar Jesus. Aleluia! Porque quando eu me coloco como cristão e cristã, eu preciso entender que as pessoas veem Jesus na minha vida, aonde quer que eu esteja. Se tem uma coisa que eu levo de berço, é que a única coisa que eu tenho de mais valor, tirando a vida, é o meu nome. E como que as pessoas têm visto, mano? Será que as pessoas podem olhar para a minha vida, você dá um exemplo que ela está aqui, eu não a conheço fora daqui, olhar para a vida da Rosângela e dizer: ali vai uma mulher de Deus, uma boa pagadora, uma funcionária de exemplo, uma mulher de família. Como será que as pessoas têm visto você como cristão? Porque Paulo, ele via e confiava na pessoa de Tito. Se você for olhar e ler sobre Tito, você vai ver que Tito, ele tinha uma vida muito semelhante, se a gente for fazer uma comparação, à vida de Jó. Ele era uma pessoa de exemplo. O problema é que a gente quer cobrar exemplo só de quem está no altar. A gente quer cobrar o exemplo só de quem está com o título de líder. Mas na verdade nós temos que cobrar o exemplo de todos aqueles que se dizem cristãos e que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Glória! Certamente existem questões que vão muito mais além, são questões de caráter. E aí eu vou dizer para você que, independente de religião, se a pessoa é mau caráter, não continuar sendo mau caráter. E aí tem coisa que Jesus não vai fazer. Porque até para Jesus transformar a nossa vida, a gente tem que estar aberto para o Espírito Santo de Deus fazer. Amém. E aí às vezes a gente acha que a pessoa vai entrar na igreja e virar santo. Vai entrar na igreja, vai sair dali, né? Não. Às vezes as pessoas vêm para a igreja para vestir uma capa de santidade, mas por dentro não tem nada de limpo, não tem nada de transformado, porque elas entram pelas portas do espírito da carne, e não do espírito que está ligado ao espírito para que elas devem transformar. É verdade. E eu quero concluir essa noite trazendo para você uma reflexão. Ninguém é autossuficiente. Ninguém. Nós somos um corpo. Nós somos uma igreja, uma família, que apesar das lutas, apesar das tribulações, Deus ele envia um consolador. Amém. Mas ele também envia um líder. Aleluia! A chegada de Tito era uma nova oportunidade para a igreja de Corinto. Eu quero dizer para você, a chegada daquela pessoa que você não esperava que voltasse, a chegada daquela pessoa que você não contava na sua vida, é uma oportunidade que Deus está te dando de recomeçar ou de aprender coisas novas, de você se transformar. Amém. Às vezes a gente fala é melhor viver longe da família.
eles verdadeiramente me conhecem. Aleluia. Eu costumo brincar, lá em casa a gente mora no meio. Minha sogra mora em Cabo Frio, a gente mora no Jardim, meus pais moram em Campo Redondo. Eles não precisam ir de mala para as nossas casas, mas também não vão de chinelo de dedo. Mas graças a Deus, às vezes que nós precisamos ficar de chinelo de dedo na casa deles, nós somos bem recebidos. E certamente no dia que eles precisarem de mala para as nossas casas, eles também serão bem recebidos. E eu faço essa pergunta para você: se você tiver que ir de chinelo de dedo, ou seja, rapidinho, ou se você tiver que ir de mala pronta para a casa de alguém, como você vai ser recebido? Como que as pessoas vão ver você chegar? Ih, lá eu vou falando. Meu Deus do céu, quanto tempo vai levar por aqui? Por aí. Será que a gente vai ser igual aquela visita, como diz o ditado, visita é igual peixe. Depois de 3 dias, começa a ferir. Será que é assim que as pessoas estão nos vendo? Será que você tem sido visto como tido uma pessoa bem recomendada pelo seu discipulador? Porque diz a história que Tito ele já viajava com Paulo. Paulo já conhecia Tito. Paulo sabia que estava enviando. E eu quero dizer para você, será que se o pastor Pedro tiver que te enviar hoje, ele te envia com uma carta de recomendação? Será que o meu pastor hoje, em Campo Redondo, ele me envia com uma carta de recomendação? Ou eu vou ter que pedir uma carta para o pastor Pedro que está comigo, são os mesezinhos? Como que as pessoas têm te enviado? Como que as pessoas têm te recebido? E como você tem ouvido a palavra de Deus? Ela tem provocado transformação na sua vida? Ou tem surgido apenas como um remorso? Ai, palavra hoje foi comigo. Preciso tomar vergonha. Mas eu saio daquela porta ali e eu falei, como que eu vou essa coisa? Porque semana que vem, de repente, começa a colocar em prática. E aí você vem pro altar quando o pastor chama, você ora, você chora, você se entrega, mas quando você volta para o seu assento, você já volta assim, ah, meu Deus, se fosse tão fácil assim. E você entra tudo, você sai tudo e nada na sua vida modifica. O que Paulo está dizendo daquele povo é: Deus está dando a vocês uma nova oportunidade. A minha carta não foi o suficiente. Agora Ele está enviando Tito para a vida de vocês. Então cuide de recebê-lo muito bem e atender a todas as ordenanças que Ele fizer. Eu quero dizer para você: a chegada do pastor na sua vida, a chegada do líder do seu trabalho, a chegada do líder da sua família, a chegada do novo prefeito de São Pedro da Aldeia vai ser uma oportunidade de mudarmos, uma oportunidade de aprendermos, uma oportunidade que Deus vai estar nos dando. Aleluia. Você pode ver isso? Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé. Deus está te dando uma nova oportunidade. Glória a Deus. A igreja de Corinto estava perdida, dividida, sem saber onde ia chegar, esperando por Paulo. Você está esperando por quem? Você está esperando Jesus descer na terra de novo? Você está esperando Deus usar quem? O que você está esperando? Porque eu creio que Ele já está falando. Glória. Eu creio que Ele já tem falado neste lugar. Ele tem usado a mim, Ele tem usado o pastor, Ele tem usado cada pessoa que tem cantado, que tem ministrado, que tem pregado, cada pessoa que tem entrado por essa porta, cada visitante que entra, é para nos mostrar que Deus, Ele ainda continua sendo Deus dessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Porque se a gente fosse olhar para nós não estaríamos aqui. Se fôssemos olhar para nós não seríamos dignos de estar neste lugar. Mas Deus te trouxe e te traz
vida para Deus voltar. E quando sair daquela porta, a gente sair das mãos de Deus. A gente entrega aqui. E quando passa ali, a gente se afasta. A gente pede algo aqui, mas quando sai ali, a gente não quer pagar o preço para receber aquilo que a gente pediu aqui. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem para cada um de nós uma mudança de realidade. Então não aceite sair deste lugar e a sua vida não ser transformada, seu casamento não ser transformado, pessoas não aceitarem a Jesus, você não ser um exemplo lá fora. Não aceite, porque o que Deus tem para mim e para a sua vida é uma vida de excelência. E que um dia eu e você, ou que hoje eu e você possamos dizer: amigo, irmão, sede meus imitadores assim como eu sou. Glória a Deus. É isso que a gente precisa entender. Deus, Ele não quer contar. Ele conta comigo e Ele conta com você. Muito obrigado. Nós somos a igreja. É verdade. Oh, aleluias. Nós somos o povo. Obrigado, E Pai. nós precisamos estar unidos. Em nome de Jesus. A sua família precisa estar unida. Amém. Oh, É lamentável quando o patriarca ou a matriarca da família falece e a família se divide. É lamentável que isso acontece. Graças a Deus, a minha família materna hoje já não tem mais o patriarca e nem a matriarca. Mas todo Natal nós passamos juntos. Durante todo o ano fazemos muitas confraternizações em família, porque nós nunca deixaremos de ser família. oh, glória a Deus. Você não nasceu sozinho. Você tem uma família. E se você não tem um bom relacionamento com a sua família, eu digo para você, corra atrás para ter. Porque nós precisamos ser exemplo na nossa família. Porque se você cobrar Glória a Deus. como que as pessoas têm te visto? Amém. Eu convido você a fazer uma autoavaliação nesse momento. Não é dia de ceia, não, eu sei. O problema é que a gente só quer fazer uma autoavaliação quando a gente quer ceiar. Mas a gente precisa se autoavaliar todos os dias. Porque Deus tem algo transformado na nossa vida. Glória a Deus. Glórias. Aleluias. Ai daquele que acha que não é pecador. Ai daquele que acha que já está pronto para este céu. Não. Eu tenho muita coisa para mudar. Se eu for pregar a minha vida aqui, de repente você não fica. Eu prego e busco viver tudo que eu prego. Porque muitas coisas eu ainda erro, muitas coisas eu ainda falho, muitas coisas eu preciso mudar. Mas eu estou no caminho. E eu não abro mão de viver aquilo que Deus tem para Glória a mim. Deus. Oh, glória. Então feche os seus olhos e diga isso para Deus. Senhor, eu quero a sua carta de recomendação. Oh, aleluia, eu quero. Senhor, eu quero ser recomendada pelo Senhor. Muito obrigado. Eu quero ser recomendada pelo Senhor por onde eu passar. A ponto das pessoas, quando me verem chegar, vão dizer: ali vem uma mulher, ali vem um homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ser tão recomendada a ponto das pessoas baterem na minha porta e dizer que eu vim aqui porque eu preciso de uma oração e eu sei que você é o servo de Deus. Oh, aleluias. Isso é para a sua glória, isso para minha glória não. Obrigado. Porque o objetivo é que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome Que pessoas possam ser alcançadas para o reino de Deus através das nossas vidas. Como que as pessoas têm nos olhado. Espírito Santo de Deus. Nessa noite eu apresento as nossas vidas porque eu me incluo. Eu apresento as nossas vidas diante de Ti. Senhor, a igreja de Corinto, de repente sou eu. Somos nós. Uma igreja perdida, uma igreja sem propósito. Uma igreja que está precisando de um líder. E eu creio que o Senhor já nos enviou. O Senhor nos deu uma liderança na igreja. O Senhor nos deu uma liderança na nossa casa. O Senhor nos deu uma liderança no nosso país, no nosso estado.
que reconhecem que o Senhor é que tem o controle de todas as coisas. E que o Senhor sabe muito bem o que faz. E que às vezes a gente está tão preocupado com a mudança na vida do outro, quando na verdade a mudança precisa acontecer em nós. Senhor, que possamos viver muito diferente dessa igreja de Coríntios. Que a palavra de hoje não nos traga apenas uma tristeza momentânea ou um remorso, mas que a palavra de hoje possa nos trazer luz àquilo que o Senhor tem para nós, que possamos nos arrepender e mudar a trajetória da nossa vida, porque o Senhor conta conosco, o Senhor conta conosco, e nós precisamos, ó Pai, ser recomendados pelo Senhor para fazer a tua obra, para cumprir o teu id nessa terra. E por isso, Pai, nós queremos nos apresentar. Nós não queremos apenas vir no altar e colocar a nossa vida, a nossa necessidade, dizer que estamos colocando a nossa vida diante de Ti, mas nós queremos sair deste altar com a nossa vida no centro da Tua vontade, com a nossa casa debaixo da Tua proteção, com a nossa vida guardada, guiada, mas principalmente direcionada pelo Senhor. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que o Senhor possa contar conosco. Assim como o Senhor contou com Paulo, com Tito, com Pedro, com todos os outros homens que o Senhor contou para que a expansão do seu reino acontecesse na face da terra. Nós nos apresentamos diante de Ti. E nós agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Esse processo de oferta, esse é o momento também de você se posicionar como igreja. Se posicionar como aquele que